Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos resolver questões de história que foram publicadas no Enem. Lembrando que o Enem é uma prova em que analisa-se muito mais a interpretação de texto do aluno, a capacidade de interpretar o texto do aluno, do que propriamente o seu conhecimento profundo, por exemplo, de história. Então é muito importante que antes de fazer o Enem se tome contato com esse tipo de prova. E a questão 1, sem mais delongas, sem mais enrolação, ela é do Enem de 2013 e ela vai trazer esse texto de contextualização. Seguiam-se 20 criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Coroação do rei do Congo em Santo Amaro, Bahia, pegou de um livro da Mari Del Priore, Festas e Utopias no Brasil Colonial. Originária dos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo de... Vamos lá, se ele está falando, seguiam-se 20 criados vestidos, certo? Magnificamente ornados, de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Isso não evidencia uma exclusão social, certo? Porque está ocorrendo o quê? Uma reafirmação, certo? Uma ressignificação cultural. Também não é imposição religiosa, certo? Porque não está falando de religião nesse ponto aí, por mais que tenha religiosidade implícita. Não está falando de acomodação política, porque o rei do Congo não chegou a ser coroado como um co-rei do Brasil, por exemplo. Não é uma supressão simbólica, porque ele não está suprimindo símbolos, ele é uma ressignificação cultural. Então, quando você fala aqui, depois desses marchavas pelo rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra E, é uma ressignificação cultural. O que é uma ressignificação cultural? É quando você, por meio de festas e de utopias, como coloca a Mari Del Priore, você evidencia a sua cultura, você coloca a sua cultura em evidência, publiciza a sua cultura, ou seja, você ressignifica a sua cultura em um ambiente que é hostil para a sua cultura, certo? Nós estamos falando da coroação do rei do Congo na Bahia. Nós sabemos que o Brasil ele foi durante mais de 300 anos um país escravocrata, tá bom? Alternativa 1, questão 1, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai trazer um texto do Voltaire, Chile, Estados Unidos versus América Latina, as etapas da dominação. Esse extrato de texto vai dizer o seguinte: a política da boa vizinhança resultava, em parte, do reconhecimento de que os Estados Unidos deveriam agir com mais tática em suas relações com vizinhos mais fracos, e em parte da percepção de que a intervenção militar, na verdade, atrapalhava o uso efetivo do poder político e econômico dos Estados Unidos. Beleza, essa é o extrato de texto. Entendemos a política que justifica a intervenção armada norte-americana nos países da América Latina como? Como que você resolve essa questão? Tem um macete, ele está falando da política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança é algo que passa a fazer sentido na administração Roosevelt, certo? Então, o segundo Roosevelt, no caso, e é século XX, ou seja, nós estamos falando de uma postura política hemisférica, no caso dos Estados Unidos, já no século XX e não no século XIX. Então, não pode ser o Destino Manifesto, que é algo do século XIX, não pode ser missão civilizadora, porque ela nunca foi denominada disso,
Não pode ser a doutrina Monroe, porque a doutrina Monroe é de 1823, certo? Portanto, do século XIX, que fala da América para os americanos. Também não é a emenda Plá, que a emenda Plá ela tornou Cuba um protetorado dos Estados Unidos. Portanto, entendemos que a política que justificava a intervenção norte-americana nos países da América Latina era o Big Stick, certo? Chamado de Grande Porrete. E o que o Big Stick tem a ver com a doutrina Monroe? Alguns autores colocam que o Big Stick seria o corolário Roosevelt à doutrina Monroe, uma certa atualização que o primeiro Roosevelt fez à doutrina Monroe. Então, isso passa a fazer sentido muito mais na política da boa vizinhança na década de 1930, quando os Estados Unidos passam a cooptar vários países da América Latina. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 3. A questão 3 vai trazer o extrato de texto do Georges Deby, o ano 1000 ao 2000, na pista dos nossos medos. O que vai dizer esse extrato de texto? Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecimento. Vamos ler de novo? Que esse extrato de texto é interessante. Onde que está a chave da resolução da questão? Quando ele vai dizer o seguinte: o homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição. Ao contrário, a perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Beleza, ele deu esse extrato de texto e ele vai fazer a seguinte pergunta: ao comparar as maneiras como as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de alternativa A, mercantilização das crenças religiosas. Ele está falando de mercantilização das crenças religiosas ou ele está falando de concepções diferentes sobre a morte? Ou seja, na Idade Média você tinha uma concepção sobre a morte arraigada na ressurreição e hoje, por conta da descrença de uma parte da sociedade, essa morte ela se torna o quê? Ela se torna aterrorizante. Ou seja, ocorreu ali uma transformação das representações sociais sobre a morte. Ou seja, não é mercantilização das crenças religiosas, é a transformação das representações sociais. Não está falando da disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã, certo? Porque ele não está criticando o ateísmo, não está falando do ateísmo, ele está falando da perda contemporânea do sentimento religioso. Ele não está falando do fato das pessoas se tornarem ateus. Ele está falando do fato da religião não governar tanto a sociedade por meio de dogmas religiosos como ocorreu na Idade Média. Também não está falando da diminuição da distância entre o saber científico e eclesiástico. Também não está falando do amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. O que ele está falando é da transformação das representações sociais sobre a morte. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 4, é do Enem de 2015. Vai trazer um texto do Adalberon de Laon, Antologia de Textos Históricos Medievais. Vamos ler. A Casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Estas 3 partes que coexistem suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. A ideologia representada por Adalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que ela se opôs estão indicados respectivamente em
como que você resolve essa questão? Onde que está a chave do entendimento, o macete? Primeiro, ele está falando da Idade Média. Como que estava dividida a sociedade medieval, certo? Como que estava dividida a sociedade medieval? Uns oram. Quem que ora? Oram é o clero. Outros combatem. Quem combate? Quem combate é os nobres. Os nobres eram os senhores da guerra. E quem trabalha? Quem trabalha são os sérvios. Ou seja, ele está justificando a dominação estamental. Então ele está justificando a dominação estamental e está combatendo as revoltas camponesas. Então ele está dizendo, uns oram, cada um no seu lugar. Uns oram, outros combatem, outros trabalham. E como que se estava dividida a sociedade medieval naquele período histórico? Era clero, nobreza e povo. O povo trabalhava, a nobreza guerreava e os sacerdotes oravam, certo? Ele está justificando a dominação estamental e combatendo as revoltas camponesas. Não está subvertendo a hierarquia social e nem combatendo a centralização monárquica, não está impedindo a igualdade jurídica e não está combatendo as revoltas burguesas. Ele não está falando de controlar a exploração econômica e unificar a moeda, não está falando de questionamento da ordem divina e muito menos combatendo a reforma católica, que foi num contexto extremamente distinto. Idade Média, nós estamos falando de dominação estamental e combate às revoltas camponesas. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora a 5, também conhecido como última questão do nosso vídeo de hoje. A questão 5 vai trazer outro extrato de texto do Georges Deby, certo? História da vida privada da Europa feudal à Renascença, que vai dizer o seguinte: se a mania de fechar, verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era ser limitada por portas e por muralhas. Ele está falando do período conhecido como Baixa Idade Média, certo? Que é ali o final da crise, certo, do sistema feudal. E ele vai dizer o seguinte, a questão vai pedir o seguinte: as práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com por que houve essa transformação das cidades medievais em pórticos e pontos de passagem. Tem uma explicação para isso, foi o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Então, o crescimento das cidades comerciais e urbanas levaram a essas cidades, que antes eram extremamente fechadas, a serem pontos de circulação maior de pessoas. E foi por isso também que ocorreram a epidemia de peste bubônica. Com mais pessoas circulando, a doença circula junto com o ser humano, certo? Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Não foi a migração de camponeses e artesãos, não foi a expansão de parques industriais fabris, nessa época não existia indústria, não foi o aumento do número de castelos e feudos, não foi a contenção das epidemias e doenças, muito pelo contrário. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pelas inscrições dos últimos dias e seguimos aqui com os nossos estudos.